Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um bate-papo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me chamo Jaque Santos e eu vou conduzir aqui o nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre a importância do brincar no isolamento social. Então, se você é pai, é mãe, tio, avó, se você conhece alguém que tem criança em casa, vamos aproveitar esse início aqui do bate-papo para convidar essas pessoas. Vamos trazer bastante gente aqui para esse momento de troca, esse momento de informação que é tão importante. Então, se você conhece alguém que tem criança em casa, esse é o momento, aperta aqui no aviãozinho e vamos convidar bastante gente. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Todo mundo sabe das consequências que tem trazido aí o isolamento social e mudou as relações de muitas pessoas, tanto relações empregatícias, relações em casa, com os amigos, muita coisa mudou. E nós queremos falar sobre as crianças hoje, porque muita coisa mudou para elas também. E é muito importante a gente manter um ambiente saudável em casa para as crianças, né? Então hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, ela já está aqui na área, que eu já vi. Vou chamar ela aqui agora. Vamos lá. Já, querida Ariane Coelho, que é psicopedagoga, que vai falar aqui com a gente sobre esse assunto hoje, tão importante. Já mandei aqui o convite para ela, vamos esperar um pouquinho. Olá, Aê, seja Jaque! bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Como é que tá? Tudo ótimo, Ai, que graças a bom. Deus. Prazer receber você aqui para falar desse assunto tão importante, né? Eu que agradeço o convite, eu tô muito feliz. Deixa eu colocar um filtro, tô meio Bom, escura. Eu não sei se vai pegar aqui opa, fica à também. vontade, fica à vontade. Ok, melhorou. Enquanto isso, vou convidando aqui as pessoas a chamarem as pessoas que vocês conhecem. Vamos trazer bastante gente para esse bate-papo aqui. E olha só para eu explicar como geralmente acontece por aqui, gente. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu vou fazer para a Ariane, mas vocês também podem ficar à vontade para colocar aqui nos comentários. A gente adora quando vocês interagem. Então, podem colocar aqui as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, as experiências de vocês aqui nos comentários. Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria que você falasse se existe algum estudo recente que fale sobre os impactos que o isolamento social tem causado para as crianças. Procurando aqui do Então, lado que eu estou olhando Jaque, para minha colinha. é, tem muitos estudos já sendo desenvolvidos que falam sobre como o isolamento social e como a pandemia afetou diretamente a vida das pessoas e a vida das crianças. Então, temos grandes universidades promovendo esse estudo. Eu cito a Universidade Federal de Santa Catarina, que publicou recentemente um dossiê falando como essa pandemia afetou a vida das crianças que moram nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Aqui, como tem vários trabalhos publicados sobre pessoas aqui do Amazonas, falando como afetou a vida das crianças ribeirinhas, como afetou a vida das crianças indígenas. Então, tem muito estudo sendo publicado, o que é muito bom, né? Nossa, que interessante, muito bom, sim. Uhum. E tem grandes universidades, né? A Universidade de Stanford, que está com um projeto maravilhoso, principalmente na área da educação e na área da medicina, que está falando como esse processo vem modificando relações e comportamento das crianças. Essa nova geração de criança que estava em processo de desenvolvimento e que pegou essa pandemia, teve uma estagnação, o desenvolvimento dela parou, assim, estagnou, teve problemas na fala, em relação ao processo de socialização também, já que as escolas não estão funcionando. Enfim, tem muito Sim, ela trabalho fica assim sendo só ali naquele publicado. mundinho de casa, né? Sim, E Jaque. que legal ver que tem bastante gente fazendo estudos sobre isso e trazendo comprovações. É muito legal, né, de ver isso, para a gente se manter mais informado e com
base mesmo, né? Com pessoas que estudaram de fato para isso. É muito legal a gente ter essas informações, muito bom. Sim, Aqui no Brasil, nós temos realidades que são bem diferentes, né? Bem distintas umas das outras, a gente sabe disso. E ficar em isolamento, estando numa classe média ou alta, é bem diferente do que ficar em isolamento sendo uma pessoa pobre. A gente sabe disso também, é bem complicado. sim. E como as famílias mais humildes podem driblar esses impactos, podem ter menos problemas, porque a gente sabe que o isolamento social está trazendo dificuldades para todas as pessoas. Mas como que essas pessoas podem conseguir ter menos dificuldades aí nesse momento? Realmente, tá em isolamento social, sendo de uma classe média ou de uma classe alta, é muito diferente de estar em isolamento sendo pobre. Tem vários Até porque estudos muitas também vezes que nem falam consegue, né, fazer o isso. isolamento. É, e tem vários estudos que falam sobre isso, que a criança pobre tem dificuldade, porque os pais não têm condições financeiras, né? De, às vezes, tem muitas famílias que realmente não conseguiram ficar em isolamento porque eles precisam trabalhar, precisam trazer alimento para Sim, dentro de casa. E as crianças tiveram também que ir com eles. A gente tem casos de babás, por exemplo, que tiveram que levar seus filhos para o trabalho, feirantes, esses serviços essenciais. Eu já tenho relatos de casos que as famílias tiveram que levar essas crianças, eles ficavam no cantinho, e nossa, o que é muito triste, né? Pela sim, nossa desigualdade social. Mas o que essas famílias mais pobres elas podem fazer nesse isolamento? Tem muita gente, tem muitos relatos de famílias mais vulneráveis que acabaram pedindo ajuda para outros familiares, o que é muito bom, porque um familiar que tem mais rede de condições apoio, de né? ajudar acaba facilitando, né, esse processo. Então, nós temos Com várias certeza. associações comunitárias também que atenderam essas famílias, essas ações comunitárias de bairro. Até mesmo aqui na cidade de Manaus, existe 3 ONGs que trabalham diretamente com essas crianças, com essas famílias mais pobres. Legal. Muito importante isso, né? Realmente a gente, como sociedade, dá suporte para essas pessoas, né? Porque realmente não é fácil, ainda mais se tratando de criança, que é um momento ali que está em desenvolvimento, que quer brincar, que quer fazer atividades, que quer socializar. E às vezes ali os pais não têm como, né? Porque estão trabalhando e, enfim, chega o final do dia já aquele cansaço todo. É, Então fica muito complicado. É muito importante ter essa rede de apoio. realmente. Inclusive, seria legal aqui a gente alertar também as pessoas que tem algum familiar que tem criança, né? E de repente, às vezes, os pais têm vergonha de ajuda, né? Então, se você é um tio, uma tia, um avô, uma avó, uma pessoa, os idosos não, vamos deixar eles quietinhos, né? Mas se você é uma pessoa que Jaque. pode dar um suporte aí nesse momento, seria legal você poder também procurar esse seu familiar, né? Como todo mundo Aham, dando as mãos, a gente consegue resolver as coisas melhor, né? Eu tenho mais isso. aqui algumas perguntinhas, mas eu queria reforçar para o pessoal está mais caladinho hoje. Queria reforçar para vocês que vocês fiquem à vontade, gente, para colocar aqui os relatos de vocês, para colocar as experiências, as dúvidas, as perguntas de vocês sobre esse assunto. Vai ser muito legal ter vocês participando aqui com a gente, tá bom? E quais as alternativas para falta de estímulo intelectual, já que a maioria das crianças não está tendo aula? Como é que funciona? Como é que pode se Ok, resolver Jaque. isso? Aham. Essa é uma questão muito importante. Então, com a pandemia, as escolas fecharam, né? Então, para muitas crianças, para muitas famílias, a escola era o único espaço que as crianças elas poderiam brincar e poderiam se desenvolver, tanto cognitivamente como socialmente. Com as escolas fechadas, a criança ela fica restrita no seu círculo familiar. Então, a partir daí, a família é responsável, a única responsável, né, pelo se desenvolvimento.
Então, a gente entrou aí com home office, com as aulas por ensino híbrido, né, por ensino remoto, e as crianças que estavam tendo aulas nesse sistema tiveram apenas, eu acho que assim, 40 minutos ou 50 minutos de aula. Então, algumas reclamações dos pais, principalmente na escola que eu trabalho, foi isso, tipo, eles estavam tendo. Ó, tá falhando um pouquinho, vou te interromper um pouquinho. É, tá conseguindo me ouvir? Tá, Ariane, tá conseguindo me ouvir? A internet caiu, infelizmente. A gente vai chamar a nossa convidada de novo. Acontece, né, gente? Só aguardando aqui agora ela aceitar. Boa, Mai. Já já lê essa sua pergunta para ela. Só aguardar ela, a internet voltar aqui para ela conseguir entrar novamente. Oi, Jaque. Voltou só seu som, ainda não estou vendo sua imagem. Opa, você está conseguindo me ouvir? Vamos torcer aí, gente, para a internet funcionar, porque tá muito legal o bate-papo, tá muito importante aqui o bate-papo, né? Vou aguardar aqui voltar um pouquinho. Enquanto isso, gente, ó, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre um assunto que é muito importante. Nós estamos falando sobre as crianças, estamos falando sobre a importância da criança brincar aí durante o isolamento social e falando também sobre alternativas para poder ajudar os pais, as mães, quem tem uma criança em casa, né? Que a gente sabe que às vezes a criança também é criada pelos avós ou pelos tios. Então, estamos falando sobre esse assunto. Enquanto a gente aguarda a nossa convidada, é, queria, inclusive, pedir para vocês irem colocando aqui nos comentários se você é mãe, é pai, é tio, é tia, avó, avô. Coloca aqui nos comentários como é que está sendo a experiência para vocês, como é que aconteceu tudo isso, como é que funcionou na casa de vocês a questão do isolamento social, como as crianças reagiram. Vamos tornar esse bate-papo aqui bem, bem legal, com bastante gente para conviver aqui mais uma vez. Vamos torcer, gente. O bate-papo está muito produtivo, está muito legal. Oi, Jaque. Olha, Meu opa, Deus, bicho ouvi atrás de um você. filtro. Oi? Ó, eu vou só te dar uma Não tô conseguindo. sugestão. Oi, Eu acho que Jaque. com o filtro ele dá mais dificuldade para carregar a internet. Então, se você Não, puder deixar sem cancelei. filtro mesmo, eu acho que não vai mais Ok. travar. Ah, então Ok, a gente Jaque, estava tá. falando Estamos indo. sobre as alternativas, né? Sobre essa questão do estímulo intelectual. Aí na verdade, a gente nem conseguiu ouvir a sua Isso. resposta. Então, se você puder começar aí de novo para a gente entender. Então, eu estava falando ali que a pandemia ela interrompeu esses processos, principalmente no âmbito escolar. Então, muitas alternativas foram criadas, principalmente pelos pais, né? Porque os pais, eles não Sim, têm a formação que o professor tem para ministrar uma aula e eles tiveram mais dificuldades. E uma dessas alternativas foi através da brincadeira. Então, eles pegavam o conteúdo que era ministrado, isso eu falo para o ensino fundamental a partir de 7 anos, e eles transformavam numa coisa mais lúdica, que era para brincadeira, para a criança legal. internalizar
esses conteúdos. Então, tinha crianças que estavam estudando, por exemplo, conteúdo de ciências sobre o meio ambiente, os animais, os seres vivos. E essas famílias que tinham um quintal levavam essas crianças para fora para mostrar que, tipo, aqui no quintal nós temos uma árvore, essa é a raiz, esse é o caule. Legal. Então, eles tiveram que recriar tudo, né? Criar uma maneira para que a criança Sim. aprendesse realmente e para ela internalizar esses conceitos, né? Então, foram uma das medidas criadas para estimular o cognitivo dessas crianças. Que legal. Olha só, a Mariane está colocando aqui o relato dela. Ela diz assim: sou mãe e professora. Realmente tivemos que nos reinventar nessa pandemia. Eu imagino, né? Porque haja Realmente, Mari, criatividade, né? haja criatividade. Teve uma pergunta É aqui muito mais bom. acima. A gente teve relatos, Jaque, de famílias que tiveram assim condições, né, de ir para o interior, para um sítio da família, e lá eles montavam umas salas para os filhos. Então tinha uma lousa pequena, como os alunos tinham aula EAD, a professora falava e os pais criavam atividades, o que era muito legal, Legal. porque foi muito diferente, né? Realmente eles Sim, tiveram que se reinventar. é outra realidade, né? É outra realidade. Olha só, a Mai perguntou: como realizar brincadeiras com crianças de 1 ano e 6 meses durante essa pandemia? Muito legal, muito boa, Mai. Então, né, essa faixa etária de 1 ano, de 1 a 2 anos, 0 a 2 anos, a criança ela ainda é muito próxima da mãe, né? Muito próxima da família. Eu falo que é praticamente um apêndice da mãe. Ela tem uma relação muito forte ainda. Sim, depende muito ainda, né? Então, todas as atividades que a gente propõe para esses bebês tem que ser as mais naturais possíveis. Deixar a criança mais livre, é uma criança que está na faixa etária de andar, sentar, correr, aprender, né? É nessa faixa etária que ocorrem os primeiros passos, é nessa faixa etária que a criança ela começa a degustar as primeiras comidas. Então, é bem difícil a gente propor uma atividade mais elaborada de faixa etária para essa faixa etária. Então, eu diria que atividades mais naturais, deixar a criança livre no espaço grande, é claro, para quem puder. Os brinquedos acessíveis para que a criança consiga deitada, levantar, pegar o brinquedo e utilizar espaço para ela correr, enfim. E eu também recomendo para essa faixa etária o mínimo possível de tela, porque eu sei que foi uma das maneiras que os pais tiveram de colocar as crianças em frente de tablets, em frente de televisão, porque realmente é um momento muito difícil e a gente está tendo casos de pais que estão sobrecarregados, assim, Sim, estressados, ansiosos. Mas assim, o mais natural, a atividade mais natural que a gente possa oferecer para essas crianças é o melhor. legal, maravilha. Os pais de crianças precisam também de acompanhamento terapêutico? Vamos trazer agora aqui para esse ponto que é tão importante também. Com Não certeza, só para Jaque. aprender a lidar com as suas emoções, mas para também essa questão que você citou agora da estafa, né, do cansaço, de estar ali o tempo todo com a demanda, além do trabalho, tá? O dia inteiro com a demanda das crianças também. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois é, Jaque. Eu acho que ninguém é forte o tempo todo, né? Sim, Principalmente essas pessoas que têm outras pessoas dependendo delas. Eu falo isso de pais, eu falo isso de avós, de tias e tios, enfim, que têm crianças realmente dependentes e que estão trabalhando. Se já é difícil para nós, que somos adultos, lidar com toda essa situação, com toda essa nossa emoção, né? Imagine para as crianças, imagine para os pais dessas crianças. Então, a gente está vivendo num momento de muita ansiedade, muita depressão, pais extremamente sobrecarregados com o trabalho, que tiveram a oportunidade do home office
Então, eu acho que aí que tem muitos relatos, a psicologia ela entrou bastante nesses últimos anos, agindo sobre esses casos, né? Principalmente no ano passado, teve altos números de casos de atendimentos psicológicos. E Então, é eu acho legal muito ver que as pessoas estão importante, perdendo esse preconceito e estão procurando os profissionais de fato, né? É muito bom ver isso. e realmente é muito importante. Eu acho super necessário para os pais e até para as pessoas que não têm filhos fazer Sim, um acompanhamento psicológico. A gente vive dias muito difíceis e é uma ajuda muito grande. com certeza, com certeza. É bom cuidar do corpo e da mente também, né? Importante. Bom, queria que você falasse agora sobre como dividir o tempo do trabalho remoto com as crianças em casa. Como ter tempo de qualidade. É, essa é uma das questões também muito importantes, né, Jaque? A criança ela precisa de rotina. Ritmo é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e, consequentemente, para o nosso desenvolvimento também. A gente precisa organizar os nossos horários e as nossas atividades. Como ter um tempo suficiente, um tempo adequado, criando exatamente isso, uma rotina, um ritmo. Por exemplo, a criança ela precisa saber que quando ela acorda, ela toma banho, ela toma café, ela brinca, depois ela almoça, ou dorme, enfim. E a mesma coisa é para o adulto. Então ele tem que saber, ele tem que internalizar e fazer uma rotina em que ele tenha tempo de acordar o filho, preparar o café, arrumar a casa, trabalhar. Enfim, é muito complicado, né? Mas o ritmo é fundamental na nossa vida. E com essa questão, né, você falou de rotina, qual seria o momento adequado, um horário assim adequado? Porque às vezes os pais trabalham ali o dia inteiro, né? E aí só ficam livres à noite. E aí já é um momento que a criança tem que começar a diminuir o ritmo, né? Como fazer nesse caso, assim? Então, Jaque, é, eu sei que é muito difícil a gente estar vivendo, como eu sempre falo, falar sobre a importância do brincar, a importância do ritmo em tempos de pandemia é muito difícil. Então, assim, como criar qual é o melhor horário, qual essas coisas, né? Determinar um tempo para fazer as suas atividades e estar com a criança. Pela manhã, eu acho que é o melhor tempo para se trabalhar. Então, a criança está dormindo, ela acorda, tem suas atividades, toma banho, enfim. É um momento que os pais, os responsáveis, eles deveriam utilizar para eles se ocuparem de outras coisas, trabalhar. Quem tiver a opção de cuidar do filho, da criança. Essa é uma das opções, começar assim tudo pela manhã, no ritmo mais tranquilo. Então, ali por volta de 11, 12 horas é o almoço, né? Uhum. Então, a criança, quem puder, claro, é só uma sugestão, almoçar todo mundo juntos, ter aquele momento de interação no âmbito familiar. A partir da tarde, geralmente, tem crianças que dormem, então os pais ficam mais tranquilos para relaxar e conviver entre si. Ou tem crianças que a partir desse horário de 2 às 4 é o horário que ela brinca, né? Ela vai para o quintal, ela desce para o condomínio, utiliza a piscina. Enfim, eu tenho muitos casos, eu falo isso porque eu trabalho numa escola e a gente comenta muito a nossa. Então, a maioria das crianças, eles usam esse período da tarde para brincar, fazer Uhum. atividades, enfim. Aí o horário da tardezinha e à noite também é um horário muito familiar, já que alguns pais eles já estão regressando do trabalho, Sim. enfim. E é o momento ali onde eles se encontram para jantar e conversar, enfim. Olha só, a Mai disse assim: estou tentando criar uma rotina para minha filha, porém não sei como começar. Você tem mais alguma dica para dar para ela? Tá? Tenho sim, Mai. Olha, a gente tem que pegar os horários mais importantes para a nossa filha. Por exemplo, para sua filha. A atividade mais importante que ela faz durante a manhã é o que seria o acordar, é o tomar banho, ou é o estudo, se ela estiver tendo aula.
Então, a partir daí, a gente pega as atividades da criança para montar a rotina. Então, tá o horário, ela tem que estudar. A partir daí, é como se fosse a prioridade. Essas rotinas, essas atividades mais importantes para as crianças, são as prioridades. A partir disso, a gente vai colocar outros horários embaixo. Então, sempre começar pela prioridade da criança. Seria legal usar uma agenda nesse caso, para poder organizar os Com horários? certeza. Agenda, planner. Então, a gente tem muita atividade no nosso dia a dia, né? E a gente começa utilizando esses meios que surgiram para facilitar a nossa vida. Calendários, Sim, enfim. com certeza. Maravilha. Bom, vamos lá. Existe alguma legislação que respalde, por exemplo, uma mãe ou um pai de se ausentar do trabalho online para dar assistência a um filho? Ou dependemos só do bom senso da relação patrão e empregado? Jaque, olha, eu não conheço, então eu até pesquisei e eu vi que ainda não tem assim, nenhuma legislação específica para isso, né? A gente já tem uma legislação que é boa na falta para casos de doenças ou de reuniões. Ariane, a sua internet começou a falhar um pouquinho mais de novo. Não sei se você está perto do seu roteador. Será que você consegue ficar mais pertinho dele para ver se dá uma melhorada na Eu tô bem internet? perto, ele está aqui na minha frente, está aqui do Ah, lado. tá. Deixa eu dar uma travadinha de novo. Vamos torcer para melhorar aí. Então vamos lá. Você estava falando que você fez alguns estudos e ainda não existe, né? É uma legislação específica para isso. Nós já Uhum. conquistamos algumas legislações no que se refere ao abono de faltas, sobre questões médicas, né? Mas, assim, para ter um tempo para sair desse trabalho e ter um tempo específico para criança, a gente ainda não existe essa legislação. O que é muito triste, né? Porque já Sim. deveria existir algo relacionado a isso. Então é contar mesmo aí com o bom senso e da O bom relação, né? senso, realmente. E teve muitos casos já que de demissão, né? Eu conheço algumas pessoas que foram demitidas porque tiveram que estar exclusivamente ali com a criança. Teve uma questão de saúde também. Então, nesse momento, a gente conta muito com o bom senso das pessoas e dos empregadores. Sim, com certeza. É bem complicado, né, esse momento. Muito difícil. Bom, eu estou indo aqui para minha última pergunta. Então, nesse momento, eu sempre gosto de chamar o pessoal que está aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum comentário que vocês queiram deixar, esse é o momento. Já vai para a última perguntinha que eu tenho aqui, tá bom? Vamos lá. Quais são as atividades recomendadas para esse período de isolamento? Para cada idade existe uma orientação específica? A gente falou ali mais cedo sobre de 0 a 2 anos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as outras idades também. Então, já que essas atividades têm atividades recomendadas para cada faixa etária. Então, eu já falei ali um pouquinho sobre atividades que a gente pode fazer com crianças de 0 a 2 anos, né? Que sempre são atividades mais livres possíveis e menos dirigidas, sem nenhum ou pouco acesso a telas, vai favorecer o desenvolvimento da criança. Então, ali, de 0 a 2 anos, a criança ela deve ter 14 a 17 horas de sono e muito tempo para se movimentar, porque é uma fase que a criança ali, como eu já disse, ela está começando a andar, está começando a se levantar, engatear, aprender a correr. Então, ela precisa de espaço grande, de menos estímulos superficiais, sabe? Então, os estímulos mais naturais que a gente pode oferecer para essa criança de faixa etária vai ser muito bom. Para crianças, atividades para as crianças de 2 a 4 anos. Eu acho que essa fase é uma das mais bonitas da educação infantil. É uma fase onde a criança ela já está ganhando todas as suas habilidades motoras. Eu acho que ela já conquistou nesse período que ela conquista. Ela conquista também a habilidade da fala,
Então, são crianças que já falam, já cantam e criam histórias. E também eu venho ressaltando a importância do ritmo e da rotina, principalmente para essas crianças com essa faixa etária. Uhum. Então, nessa faixa etária também, é o que eu estou falando muito rápido, né? Você consegue me ouvir? Vocês estão me Sim, ouvindo? sim. Tá dando para ouvir, sim. Ok. Então, é nessa faixa etária em que a gente pode sugerir atividades de expansão e de concentração. Como assim, atividades de expansão? Essas atividades mais livres a gente faz em parque, em quintal, como correr, pular corda, pular amarelinha, subir em árvore, brincar em balanço, essas atividades em que a criança ela se expande realmente. E já atividades de concentração são essas atividades que a criança precisa se sentar e se concentrar em algo, seja atividades escolares, ou seja, essas atividades, por exemplo, as mais simples, como montar um quebra-cabeça, como guardar utensílios de casa, onde a criança já tem esse domínio, né, da motricidade, então ela já consegue fazer algo mais relacionado à concentração. Também a gente pode sugerir para essas crianças também, perdão, o mínimo de tela possível. Eu sei que nessa faixa etária as crianças elas já têm contato com tablet, já têm contato com o YouTube. Então, assim, o mínimo possível é o mais saudável para ela. É difícil, Agora, para né? Eu vejo crianças muitos pais assim, falando sobre isso, sobre essa dificuldade de não usar a tela. É bem complicado, né? é, para crianças assim de 5 a 7 anos. A gente já entra com atividades mais didáticas, né? A gente pode oferecer livros que os pais podem contar para as crianças, e é importante também deixar que as crianças contem essas histórias. Então, eu Legal. posso sugerir aqueles livros que não tem, que só são imagens, sabe? Uhum. Eu não Sim, tenho um aqui para mostrar, mas tem muitos livros que são só figuras, e esses livros, eles são muito bons para essa faixa etária, que a criança vai ver, vai imaginar e vai criar histórias a partir delas. muito Então, legal. é uma atividade muito, muito legal. Também atividade de montar. Como a criança ela já é maior, ela já tem uma concentração muito boa. Então, esses quebra-cabeças com peças, com maior peças, né? Grande quantidade de peças. Já nessa faixa etária que é criança, também a gente pode oferecer para essas crianças já vários outros documentários, tipo documentários reais, sabe? Já como a criança ela já é maiorzinha, a gente pode oferecer essa tela ali de 40 minutos, Legal. 1 hora, para assistir esses documentários de animais, de plantas, de objetos. Então, os meus alunos, eles têm acesso, são crianças assim, 7, 8 anos, e que têm acesso a telas. E os pais mostram esses documentários. Então, Olha assim, só que legal. Nunca tinha é, ouvido ninguém eles falar chegam sobre muito isso. Muito legal. felizes assistindo, contando, professora, você sabe que a onça é carnívora e não sei o quê. Nossa, é Que uma legal. diversão, é uma atividade muito boa, Jaque, Sim, já que não dá para nesse fazer com essas momento crianças. para ir num lugar e conhecer tantas coisas, né? Pelo menos nesse momento a tela pode ajudar, né? Da criança conhecer E a coisas que criança já é estão ali maior também. além da casa, né? Legal, legal. Bom, então é isso. É, Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Se vocês tiverem mais alguma Ai, dúvida, Jaque, eu eu sigo adorei conversar vendo. com você. Nossa, eu que adorei, foi muito legal, foi muito produtivo. Com Eu te certeza ajudou agradeço o muita convite. gente, viu? Muito obrigada mais uma vez. Ai, de nada, eu tava um pouco nervosa, Não deu para perceber. mas adorei. Desenvolveu super bem, foi muito Não legal. deu? Que bom, Jaque, meu Deus. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. Olha só, gente, a gente batendo papo aqui, eu lembrei que algum tempo atrás a gente fez algumas lives que também podem ajudar nesse sentido, né? Se você não viu ainda,
corre lá no GTV da Bimol Pharma. Tem live, por exemplo, falando sobre a criança ajudar num prato, fazer um prato, fazendo uma comida junto aí com os pais, que é uma atividade super legal, super divertida. Eu vejo alguns vídeos de criança ali metendo a mão na massa e se divertindo a beça, e aí é um momento muito gostoso também com os pais, né? E a gente tem algumas lives sobre isso, depois vocês dão uma olhadinha É, lá, viu? Foi bem legal mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, Ariane, por estar aqui com a gente. muito obrigada a Eu você, agradeço, Jaque. Muito obrigada, pelo convite. Eu adorei estar aqui. agradeço a vocês também que ficaram aqui com a gente, que comentaram, que compartilharam, que chamaram outras pessoas também para esse bate-papo. Lembrando que nós vamos ter outros bate-papos aqui também. Amanhã vai ser um bate-papo super importante, então fiquem atentos. Vamos falar sobre as crianças autistas, então fiquem atentos, já convidem as pessoas que vocês conhecem e vamos trazer todo mundo para cá. Então é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem nesse momento. A gente sabe que as coisas estão um pouquinho melhores aqui em Manaus, mas a gente não pode deixar de ter todos os cuidados. Então, é isso. Se puder, fique em casa. É isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Até a tchau. próxima. Obrigada.